Olá, estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferentão. Eu tive uma ideia, imaginando que nós vivíamos num estado, de uma forma geral, no mundo de uma maneira geral, que era um estado, uma forma psicopática de viver. No mundo dos negócios, na política, na geopolítica, nas relações interpessoais, nas relações de grupos. Aí me vem a pergunta, o que está acontecendo? Então eu fiz uma pesquisa, encontrei, é claro que um estado psicopático de estar no mundo, seja nos negócios, na política, na geopolítica, nas relações interpessoais, nas publicidades, de uma maneira geral, até mesmo quando você faz uma consulta com médicos, com profissionais de várias áreas, você encontra assim, umas tendências que desrespeitam os direitos das pessoas ou coloca esses direitos em segundo plano em relação a algumas coisas, algumas vaidades, alguns ganhos que às vezes chegam a ser absurdos e sacrificando um sem número de pessoas para o lucro de meia dúzia, ou sacrificando a verdade para ganhar like. Então, isso me pareceu assim, um desrespeito à essência do ser humano, que eu não sei se sempre existiu, mas eu acho que hoje em dia isso é muito visível. Antigamente as marcas vendiam as coisas para você e ela tinha uma expectativa de que você gostasse muito e que você referendasse, queria que aquilo durasse bastante. Depois aquilo começou a durar cada vez menos, depois eles começaram a programar o obsoletismo daquilo para você poder ter que comprar. Nós estamos gerando muito lixo, nós estamos numa sociedade perdulária, estamos jogando a riqueza que temos debaixo da terra para cima e ela ficando inaproveitada. E ainda que haja reciclo, ainda que haja alguma proteção, ainda que hajam campanhas, mas poucas pessoas se dão conta disso, poucas pessoas têm instrução para isso. Até aí tudo bem, mas algumas que têm instrução e não fazem porque pensam no lucro imediato, quer dizer, vivem de uma instância imediata na vida sem se ocupar de algo perene, algo que seja para a vida de todos, para a vida de muitos e para a vida de outras gerações. Isso me deu a ideia de uma psicopatia. E então nós estaríamos vivendo então na dominação de um estado, um status quo, uma forma de existência psicopática. Eu chamei de estado psicopático, mas não é um estado que se confunde com nação, estado, circunstância, limites geográficos, não. Estado de ser psicopático mundial, em vários setores. Nas esferas de poder principalmente, mas de negócio, de política, que reflete poder, nas relações interpessoais. E procurei uma resposta que fosse o mais interdisciplinar possível, passando obviamente pela psicologia, mas também pela sociologia principalmente, porque muitas das relações são relações de sociedades, inclusive sociedades planetárias, que eu quero dizer outras sociedades além das humanas. A filosofia, um estado de pensar, de ser. O estado psicopático nele seria anti-filosofia, porque o cara não quer saber de nada, ele quer saber da execução de algo muito próximo a ele, um foco que estaria no imediatismo. Então isso aí pressupõe que você não fique filosofando, mas a filosofia pode avaliar isso. A filosofia política também, a geopolítica. Muito bem. O que seria um estado psicopático? Bom, a psicopatia é uma condição associada à ausência de empatia, à ausência de sentimentos, à ausência de uma relação que possa se importar com qualquer tipo de manifestação ou de essência humana do outro ou de outras sociedades não humanas. Uma manipulação calculada, um egocentrismo extremo, um comportamento antiético, um comportamento amoral, um comportamento ligeiro, rasteiro, impensado, pouco profundo, raso na realidade. Então, quando esses traços se tornam predominantes em instituições e estruturas de poder, nós poderíamos falar subjetivamente num estado psicopático sistêmico. Então, isso aqui é uma coisa subjetiva.
mas tem algum amparo nos estudos que eu fiz aqui. O psiquiatra canadense Robert Hare, um dos maiores estudiosos da psiquiatria, da psicopatia, ele diz o seguinte: não devemos pensar que os psicopatas só estão nas prisões ou por aí cometendo crimes. Muitos deles estão dentro de escritórios, de grandes empresas, de governos, de parlamentos, tentando usufruir de alguma forma de poder, com fito exclusivo na consecução das suas causas primárias, quais sejam aquilo que os beneficie em detrimento de qualquer outra coisa. O restante das palavras foram minhas. Bom, antes de eu começar propriamente o texto, eu vou pedir para você deixar seu like. Vou pedir para você deixar seu comentário. Assim como eu comentei aqui no início, aqui antes da leitura da pesquisa que eu fiz, eu vou pedir para você deixar seu comentário também. Vou pedir para você compartilhar, para mais pessoas pensarem. Quanto mais pessoas estiverem pensando sobre isso, o ideal seria que a humanidade, de uma maneira geral, quem dera eu conseguisse isso, né? Mas a humanidade, de uma maneira geral, não apenas alguns autores, e eu que apareci com esse insight aqui, não apenas algumas meia dúzia de pessoas estivessem avaliando isso, mas que a gente começasse a perceber isso aí e até tomar algumas atitudes de forma que nós pudéssemos tentar, porque nós temos representação política, nós somos consumidores, nós podemos consumir ideias, consumir coisas, produtos, serviços, que a gente de repente estipulasse algumas leis morais, ou pelo menos éticas, né? Melhor, éticas ou pelo menos morais, com relação àquilo que é feito com aquilo que nós usamos, né? E já existem algumas iniciativas, então compartilhe isso aí, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal. Agora nós vamos partir para o texto propriamente dito, a psicopatia corporativa. No mundo dos negócios há uma corrente, de uma crescente cultura de resultados a qualquer custo. Algumas características preocupantes com relação a essa questão dos resultados são a desumanização das relações de trabalho. Gestores com traços narcisistas ou até mesmo psicopáticos. O narcisista, ele não é um psicopata, e o psicopata não necessariamente é um narcisista, mas algumas coisas se confundem entre o narcisista e o psicopata. Pois é, então gestores com traços narcisistas ou com traços psicopáticos, premiados por suas performances, sem que ninguém avalie que eles estão sendo pessoas destrutivas, cultura de competição extrema, mesmo aqueles que estão ali sob o comando do status de psicopatia da sociedade, ou pelo menos do poder na sociedade, estão competindo entre si, desenvolvendo um narcisismo que de repente não seria desenvolvido, uma exploração muito grande das pessoas, da autoexploração inclusa, e do burnout, porque as pessoas às vezes não conseguem atingir, por maior o esforço, aquele objetivo que todos dizem que é o objetivo a ser atingido e que não é para todos, e então a pessoa fica desmotivada e começa a ter sensações de perda, sensações de que não vale a pena a vida, e começa a entrar em depressão e tal. Decisões econômicas que ignoram vidas humanas, ignoram as outras sociedades não humanas, ou o próprio meio ambiente, os biomas, os oceanos, as águas, os rios, tudo, né? Então Paul Babiak, autor de Snake in Sweets, When the Psychopaths Go to Work, que mostra como os psicopatas podem ascender rapidamente nas empresas, manipulando e destruindo colegas, mas mantendo uma fachada encantadora para todo mundo, calculadamente. Então aqui seria cobras, né? Cobras dentro da reunião, ou cobras reunidas, quando os psicopatas vão para o trabalho, né? Seria mais ou menos uma tradução assim. Snakes in Sweet não é exatamente isso que eu falei, não, que é uma expressão, mas mais ou menos isso. Exemplos reais. Escândalos da Enron, escândalos do Lehman Brothers, da Volkswagen Dieselgate,
ou danos causados por empresas como Cambridge Analytica. Eu não vou entrar em cada uma dessas porque fica uma coisa muito extensa. Se você quiser pesquisar o que foi o escândalo da Enron, da Lehman Brothers, da Volkswagen Dieselgate, dos danos causados pelas empresas da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica foi uma das mais veiculadas aí, a maioria de nós sabemos de que se trata, mas o Lehman Brothers também, né? Agora o Enron e o Volkswagen Dieselgate a gente tem pouca noção. Mas vamos em frente. Psicopatia política. Na política, o estado psicopático ele poderia se revelar da seguinte forma: instrumentalização da verdade, ou da mentira, com cara de verdade, para fins de chegar ao poder. Indiferença a sofrimentos coletivos. O sofrimento do outro simplesmente não está na pauta. Como crises humanitárias, desastres ambientais provocados por má gestão de ambientes, ou de empresas, de indústrias, ou de cidades inteiras, ou a pobreza extrema, que é legada a algumas pessoas por causa das manipulações econômicas que deixam muitos desassistidos, governos baseados no medo, no controle, na manipulação da percepção pública. Hoje em dia você tem um nível de controle de dados e de percepção de quem é você, que eu tenho medo que lá na frente, que hoje tudo seja admitido, que você fale, pense e se mostre, de forma que lá na frente você seja reunido em grupos dentro de um conhecimento de alguns manipuladores que saibam o grupo tal sente isso, pensa aquilo e começa a jogar com isso, ou até haver uma forma de repressão subreptícia, ou então um apagamento ou um cancelamento dessas pessoas na sua cidadania, na sua forma de estar, querer ser e querer ser representado ou ter representação. Porque a quantidade de dados reunidos a respeito de nós, hoje em dia, quando você dá um CPF numa nota fiscal, automaticamente aquele conteúdo ali vale mais que o produto que você está comprando, por isso que ele te dá desconto. Porque aquele dado ele vale para empresas que mineram esses dados exatamente para executar tarefas de publicidade ou de condicionamento de pensamentos ou de ideias que vão favorecer certos grupos econômicos ou grupos de poder, grupos políticos de uma maneira geral. Então, hoje em dia o controle e a manipulação são muito grandes e eles não são necessariamente explícitos. Em alguns lugares do mundo eles são explícitos, com uma determinada finalidade, até coercitivos, mas em outros lugares do mundo eles são subreptícios, eles estão acontecendo e você não sabe que lá na frente você vai estar na mão deles, se já não está. Populismos autoritários, né? Aquelas pessoas que aparecem como salvadores da pátria e que são autoritários, começam a direcionar fulanos e beltranos para cá, cicanos e beltranos para lá, divisão de famílias, por questões de estratégias políticas, estratégias de comando, para benefício de poucos, que seriam estratégias psicopáticas para conquistar e manter a toda a prova o poder. E esse poder não é necessariamente um poder político, pode ser um poder econômico, um poder de ideias, né, que vai naturalmente levar a questões político-econômicas e políticas de poder, para poder facilitar a vida de uns e prejudicar a vida de outros por interesses particulares de métodos. Exemplos: a filósofa política Hannah Arendt, ela alertava para o perigo da banalização do mal. Quando a máquina estatal começa a agir de forma destrutiva, sem considerar as consequências humanas e a sequência de eventos decorrentes daquilo ali nas outras gerações e na própria vida no seio da sociedade, quando muito em todas as sociedades planetárias. Seria a banalização do mal. É quando você está vendo uma guerra lá, as pessoas sendo exterminadas, e alguém alega um motivo para aquilo ali e fica parecendo que aquele motivo é válido, que aquelas pessoas podem ser exterminadas, como se fosse possível alguém determinar, ou um grupo determinar que outros podem ser extintos, ainda que não sejam seres humanos, que sejam sociedades, que sejam animais, que sejam biomas. Isso tudo tem que ser visto na sociedade, né? E a extinção de pessoas ou de seres não é uma coisa que eticamente razoável, né? Por mais que, se você tivesse ali uma sociedade que seja criminosa, você teria leis para a consecução de alguma proteção daqueles que não são os criminosos, daqueles que seriam os agredidos. E não seria válido, por exemplo, você imaginar que você poderia ir lá e exterminar aquelas pessoas porque elas estão
porque elas estão agindo de uma maneira que não agrada a fulanos e beltranos, ou que em princípio, por princípios éticos, seria péssimo, porque se você acha que pode exterminar pessoas porque elas são pessoas que, ao seu ver ou ao ver de alguma lei, são perigosas, você estaria agindo no mesmo nível dos agressores. Quer dizer, você seria tão ruim quanto eles. Então, por isso existe um corpo de leis, um corpo de avaliação, existem julgamentos, por isso que a justiça é morosa, porque ela precisa de levantar todos os aspectos. Existem atenuantes, existem agravantes, existem participantes, de pessoas que não estão envolvidas diretamente ali, mas que insuflaram aquilo. Então, quer dizer, precisa de justiça, não dá para resolver na base do extermínio, né? Exemplos: políticas migratórias desumanas, como as fronteiras dos Estados Unidos e Europa, que as pessoas não querem aceitar, não permitem, querem criar muros, sem olhar para dentro de suas sociedades para saber das suas políticas, como que aquelas políticas gestaram os problemas que mais na frente eles estão colhendo, o uso de guerras como instrumento geopolítico, interesses econômicos. Você vê, por exemplo, no Iraque, na Síria, na Ucrânia, agora lá no Oriente Médio, né? Eu vou evitar falar a palavra lá da faixa lá, porque senão o vídeo pode ser cancelado. Líderes carismáticos que mentem sistematicamente, inventam verdades, fazem vídeos editados para criar fora de contexto, para poder criar um outro contexto para validar o que eles estão falando, e que é uma mentira. Dividem sociedades, fazem grupos, fazem polarizações, exploram o ódio, né? Porque quando você tem dois grupos que se odeiam, é mais fácil você manipular o todo. Geopolítica psicopática. A geopolítica atual, dominada por uma lógica psicopática, poder e dominação sobre qualquer princípio moral. Nós estamos vivendo algo parecido. É claro que aqui o texto está tentando exemplificar o que seriam essas psicopatias, né? Ninguém tem um diagnóstico de que o mundo é psicopático. É uma forma de agir por causa de alguns psicopatas que estão em pontos estratégicos, infelizmente. Então isso se traduz na política, na geopolítica, na sociedade de uma maneira geral, nas profissões, na indústria, nas fabricações, nos serviços, obviamente. É disso que nós estamos falando. A geopolítica atual é dominada por uma lógica que nós poderíamos vê-la como psicopática. Com o fito no poder e dominação sobre qualquer princípio moral. Por exemplo, potências globais que simulam civilidade enquanto praticam sabotagem econômica, golpes, assassinatos seletivos, né? Essas semanas aí tiveram líderes em determinados lugares que foram assassinados por drones, né? Eu não sei como que nós vamos ver em termos de justiça mundial se existe uma contenda entre duas políticas ou dois países, se você pode deslocar um drone para ir acertar uma liderança lá do outro lado, desarmada dentro da casa dele. Isso aí seria considerado, em termos de guerra, pela Convenção de Viena, isso seria aceito como princípio dentro de uma guerra, porque a guerra é o seguinte: a guerra, o aceite da guerra, a ética dentro da guerra é que você tem dois grupos armados, né? Então, se um atinge o outro, pelo menos aquele que estava armado estava em condições de sobrevivência e de se defender, né? Então eu tenho certeza que existe uma lei que regula isso aí. É claro, obviamente, que o ideal seria que não tivesse guerra, mas já que elas existem, tem que ter um mínimo de ética. Você não pode, por exemplo, pegar um exército e partir para uma população desarmada e dizimar aqueles caras ali para dizer que você venceu a guerra. O civil, quando é atingido na guerra, ainda que tem que se provar isso, mas esse efeito é o efeito colateral, não é o efeito principal, não é o foco. Então, se você desloca algo para poder... Se você está tentando, por exemplo, se você tem um sniper lá, um atirador, e você vai atingir um general das tropas inimigas numa emboscada ou no fronte de batalha com um atirador por excelência, de qualquer maneira, ainda que isso possa parecer também antiético, e eu até considero que sim, mas aquele cara pelo menos está dentro de uma estrutura militar. Ele estava protegido, ele estava num bunker, ele saiu e de repente foi atingido, mas ele também vai atingir alguém. Agora, se esse cara está fora
do campo de batalha, se ele não tem qualquer arma, qualquer proteção em torno dele, ele está vivendo a vida dele dentro de casa, a vida doméstica, ele vai ser atingido como um civil. E não foi um efeito colateral, porque foi uma coisa intencional, né? E interesses corporativos que ditam políticas externas de alguns países, crises que são geridas de forma a manter o status quo das elites. A maior parte dessas chamadas crises do capitalismo, por exemplo, a crise lá do subprime, foram crises que eles sabiam mais ou menos que estavam criando, né? E se eles passassem por aquilo ali divertidamente, se não tivesse nenhum baque lá na frente, né? Alguns países estão sofrendo com isso. A Espanha, por exemplo, sofreu com isso aí. Depois vieram especulações de cima das propriedades que foram tomadas pelos bancos, os caras continuaram endividados e perderam suas casas. Essas casas foram adquiridas por grupos, esses chamados fundos, e entraram no Airbnb. Quer dizer, foram dar lucro para quem não tinha perdido nada, e os bancos não perderam, porque foram assistidos pelos governos, os principais bancos. Quem perdeu foi a população, que ainda continuou pagando. Quer dizer, esses interesses corporativos que ditam a política dos países, o país, no caso, os governos da Espanha lá e de outros países também, não conseguiram deter isso. Ao contrário, na gestão política daqueles governos, favoreceram esses grupos. Crises geridas de forma a manter o status quo das elites, que é o que parece isso aí. Populações inteiras tratadas como descartáveis, vide alguns refugiados do sul global que são postos, colocados dentro de avião, deportados, sem saber qual a crise que aquilo representa. Mas um país não tem nada a ver com o drama de outro país. Não, mas nós estamos numa mesma humanidade. E muitos desses dramas do sul global foram criados pelos países centrais, com a colonização, ou com a colonização indireta de ativos, de empresas que estão lá dentro sugando, levando o lucro lá para fora, ganhando bilhões enquanto milhões pagam. Quer dizer, quando você gera crise num local e depois esse local se desloca para cima da onde você vive, você foi partícipe daquela crise. Então você tem algo a ver com aquilo, né? E tratados como descartáveis, como pessoas que podem trabalhar por um prato de comida, ou que não podem entrar aqui, que vão ficar sob a mira de polícia, de atiradores, que vão para as prisões, que vão ser acorrentados. Isso é terrível. Exemplos: a guerra por recursos estratégicos, como é o caso do lítio, água e dados, que você vê que esse negócio de deslocamento de navios aí para a questão aqui do nosso país aqui, né, que eu também estou com medo de falar o nome aqui, que é a maior bacia de petróleo da América Latina, ela não está sofrendo aquilo ali por causa de questão de tráfico. Aqueles navios se deslocaram por questões geopolíticas, estratégias de poder e atentado contra aquela riqueza daquele país. O país que sofre sanções, que teve as suas reservas nos bancos internacionais bloqueadas, né? A questão do lítio aqui também na América Latina, a questão da água, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque algumas empresas que compraram, por exemplo, as energias, ficaram donas das águas. E a questão da mineração de dados, os dados que ficam em nome de meia dúzia de grandes corporações. O desmatamento deliberado da Amazônia, a exploração do Congo, que é um país africano, manipulação climática, países ricos protelando ações enquanto o Sul sofre. E tem também aquele negócio do mercado de carbono, em que eu compro a sua cota de carbono e eu começo a produzir mais. Isso aí o carbono em favor do modelo econômico das grandes corporações, das grandes empresas que têm esse capital, né, compram, e os países que estão ali não vão desenvolver, os outros vão desenvolver mais e vão causar um problema por causa da questão do efeito estufa, né? As relações pessoais psicopáticas, por exemplo, o impacto que atinge também essas relações, as interpessoais, né? Empatia substituída por performance e imagem, relações descartáveis baseadas na utilidade, que é o caso que acarece aí o ghosting dos caras que somem, que dão um pé na bunda lá e que não falam nada, né? Deu um sumiço. Manipulação emocional em redes sociais, aqueles
pedidos, aqui tem um bando de cachorrinhos, aí você vai ver lá que aquilo ali não é verdade. Influenciadores que vendem sucesso a qualquer custo, inclusive vendendo porcarias ou dando conselhos idiotas, terapias e coaching que ensinam como dominar e não como usar, como amar. Desculpa, eu falei usar, amar. Segundo Eva Illouz, autora de O Amor nos Tempos do Capitalismo, a lógica emocional capitalista transforma o amor em mercado e as pessoas em produtos. Então, se as pessoas são produtos e o amor é mercado, você vai trocar fulanos por beltranos pela uma questão de uma maneira econômica de ver, custo-benefício. Me dá mais alguma coisa, já enjoei daquele, já passou, agora eu estou noutra. Aquele papo de que a fila anda, né? E que é uma coisa assim, a fila anda para quem? Você não é o centro do universo, né? Papel das redes sociais. As redes reforçam e amplificam traços psicopáticos. Por exemplo, narcisismo coletivo. Hoje em dia as pessoas são muito narcísicas, querem aparecer lá nas redes assim, tiram fotos espetaculares com filtros para dizer de uma inverdade, encobrindo erros e defeitos. Indiferença à dor alheia, né? A guerra como espetáculo. Você assiste um jornal, ou o que mais atrai são as coisas erradas. Morreu não sei quantos, não sei aonde, fulano brigou com ciclano, bateu com carro, uma outra matou com faca. Pelo amor de Deus, a gente só vê isso na TV atualmente. A TV ela perdeu a audiência, ela perdeu assim, o viés. As gerações mais novas não olham para as TVs. As TVs estão vivendo de entulhos do passado e desses sensacionalistas. E que não são entulhos, não são necessariamente as artes do passado, e o sensacionalismo descamba para a violência. Apresentam guerras lá. Cultura do cancelamento e a destruição simbólica das outras pessoas, ou das coisas, ou do significado delas na sociedade. A mentira como tática política normalizada. Quer dizer, o camarada, antigamente as pessoas escamoteavam o máximo possível as suas mentiras. Hoje em dia eles convivem com elas. O cara faz um vídeo, ele sabe que está errado, muitos dizem que estão errados, mas alguns acreditam que aquilo ali fica valendo. E mesmo depois de desmentido, dá-se uma notícia. Depois não aparece o desmentido aparece, mas ele é uma linha. Por quê? Porque a notícia anterior foi bombástica. Então, quer dizer, ninguém foi lá limpar a reputação de alguém quando aconteceu uma notícia que não é cabida a respeito de outrem. E outros tipos de mentira também, né? Então, plataformas como o antigo Twitter, o TikTok, o Instagram, são desenhadas, né, para reforçar a impulsividade, a comparação tóxica, né, a superficialidade e a desinformação intencional. Veja bem, eu não estou dizendo que o antigo Twitter, o TikTok, o Instagram, o próprio Facebook, todas as redes que existem aí, as redes sociais, essas plataformas, que são necessariamente coisas ruins, não é bem isso. Mas existe subrepticiamente um reforço, porque essa impulsividade, essa comparação tóxica, essa superficialidade, essa desinformação intencional, essa pressa em que você passa o lead ali e cada vez você pulando de um assunto para outro assunto, sempre com títulos sensacionalistas, isso é uma vida irreal. Mas por que é feito isso? Porque ali você está vendendo sem número de espaços publicitários, sem número de propagandas ali dentro. E entre as propagandas estão as manipulações. Por exemplo, quando você faz uma pergunta sobre um determinado princípio ativo, aparece logo de cara na primeira página, as 15 primeiras respostas, 30 primeiras respostas do Google são respostas que estão te informando a respeito de um produto à venda em um determinado lugar. E ele não vai falar mal daquele produto, né? Para você poder garimpar uma informação fidedigna, você tem que pesquisar, ir atrás de contextos científicos, e às vezes eles não existem, né? Porque não se trata de estudo científico. Então, quando um camarada dá uma informação a respeito de uma erva lá que a vovó usava e tal, não sei das quantas, aquilo pode ser charlatanismo, aquilo pode ser um princípio que poderia ser estudado, mas pode não ser. Então, você não tem bases filosóficas às vezes, ou às vezes as pessoas, de uma maneira geral, não têm tempo, e quando tem tempo, às vezes não tem estudo, né, eu vou chamar de competência, né, para poder avaliar certos conteúdos.
Então ela pode cancelar, não aceitar aquilo, ou pode simplesmente aceitar. Se ela estiver ali bobamente olhando para ela, pode ser levada a acreditar numa coisa que aparentemente é lógica e que não é. E eles se aproveitam disso. E a gente age por impulso, a gente age por comparação, a gente age sem querer, você se posiciona superficialmente. Quer dizer, você parte de uma desinformação geral. Algumas reflexões filosóficas foram feitas por alguns autores que eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos meus. Por exemplo, Byung-Chul Han, que diz que nós vivemos em uma sociedade de transparência, uma sociedade em que tudo é revelado, mas que é revelado mascarado também, com filtro, né? Com filtro que pode para parecer outra coisa, mas de qualquer maneira devassando a sua intimidade. Uma sociedade do desempenho, né? Que você tem um foco, que você vai chegar lá, e quando você não chega, você se culpa, e isso gera um cansaço. O sujeito explora a si próprio sem perceber, e é uma ausência de negatividade, ou seja, as pessoas não se opõem a certos conceitos, não se opõem ou não se posicionam, espera aí, vamos ver se isso é isso mesmo. Não, elas vão aceitando como se aquilo ali fosse uma tarefa a ser cumprida para chegar a um objetivo que, quando você não atinge, você se frustra, porque nem de 100 empreendedores, 99 tomam ferro. Tem sido assim. O Zygmunt Bauman é outro autor que eu também tenho falado muito deles, inclusive lendo o livro dele aqui, fazendo resenha, trazendo resenha de outros também. As relações hoje em dia são fluidas, são muito líquidas, então isso gera uma insegurança constante e nos torna vulneráveis à manipulação. O Franco Berardi, o Bifo, que nós vamos fazer uma apreciação mais para o final da teoria dele, a economia atual opera como uma máquina de dor, transformando o sofrimento em lucro. Quer dizer, o sofrimento de outros, né? Qualquer coisa que você coma, qualquer coisa que você use, qualquer dificuldade que você esteja passando por ela, está sendo manipulada para ganhos de outrem. René Girard, que eu também já mencionei, ciclos de rivalidade mimética, ou seja, de rivalidade por imitação. O camarada está imitando o outro, então cria uma rivalidade entre eles. Escândalos e violência se repetem em instituições. E isso tem sido assim no mundo inteiro. Toda hora aparece um escândalo, aparece um céu, um fulano, um beltrano lá de dentro de alguma instituição, de alguma empresa, de algum grupo, de alguma instituição que está praticando algum escândalo, está malversando verba, está ganhando poder por algum motivo. E sem catarse e sem perdão. Então o que está acontecendo? Bom, então nós estamos diante da normalização do comportamento psicopático estruturalmente falando. É claro que essa estrutura de pensamento é uma coisa subjetiva, mas existem dentro das personalidades psicopáticas, você tem traços que estão se traduzindo nas formas da sociedade, nas formas de relação da sociedade, das instituições, dos governos e das práticas. Ou seja, não se trata de indivíduos doentes com a pecha, né, ou com o diagnóstico de psicopatia, mas de sistemas sendo moldados por lógicas psicopáticas, naturalmente traduzidas e direcionadas por pessoas que têm comportamentos de psicopatas, ainda que não sejam exatamente. O mercado recompensa aquilo que é desumano, a política premia aquele que é mentiroso, as relações viraram transações, inclusive amorosas, como se toda relação fosse uma relação econômica, mesmo as interpessoais, as de amor, as de sexo, as de amizade. A informação foi cooptada pela manipulação, então você não sabe o que é informação, o que está desinformando, ou aquilo que está te formando para executar outras tarefas que não são as que seriam as melhores para você, particularmente até porque você é sempre positivo, você está sempre aceitando. Qual o risco? Que as qualidades humanas como compaixão, cuidado, diálogo, limites, leis, ética, verdades se tornem inúteis, mas não apenas, mas perigosas para a sobrevivência no sistema, cada vez mais adoecido. Então, quando você é ético, quando você tem compaixão, quando você opta por cuidar de algo, ou estabelecer diálogos, ou fazer valer a lei, você se torna um cidadão premiado com a pecha de chato, de inconveniente, ou até de criminoso, sendo que você
está combatendo a criminalidade, vamos dizer assim. Qual que é a saída? Bom, nós temos que redescobrir empatia como força social, rejeitar a lógica de que o mais forte sempre vai vencer, porque essa é a lógica ancestral nossa, a lei do mais forte, fortalecer o pensamento crítico e instruir uma educação crítica e ética, promover formas alternativas de economia, porque a economia é uma ciência sim, talvez seja ciência, mas ela foi criada dentro de certos parâmetros por alguns pensadores e ela pode ser modificada em favor da sociedade, porque ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. E promover alternativas do cuidado, né, da política e das relações. Como escreveu Cornelius Castoriadis, uma sociedade que perde sua capacidade de autocrítica está condenada à barbárie. Então, com todo o verniz social que nós vivemos hoje em dia, a gente tem algo de barbárie entranhado nas relações dessa sociedade. Nós temos alguns autores aqui que muitos títulos aqui eu traduzi, outros eu não traduzi. O Robert Hare, que eu já falei, Without Conscience, The Disturbed World of the Psychopathics Among Us, que é Sem Consciência, o Mundo Perturbador dos Psicopatas Entre Nós, é um livro que ele escreveu. Nesse clássico da psicologia criminal, ele mostra como os psicopatas operam não só no crime, mas nas corporações e na política. Esse é o Robert Hare, que eu falei logo de início. Depois tem o Paul Babiak e o Robert Hare juntos, Snake in Suits, When the Psychopathics Got to Work, cobras de terno, né? Cobras internadas em reuniões e tal. Quando os psicopatas vão trabalhar, revela como os indivíduos com traços psicopáticos ascendem rapidamente nas empresas em postos chaves, porque eles vivem manipulando estrutura e destruindo colegas, porque eles estão sempre preparados para isso, enquanto as outras pessoas estão apenas trabalhando. John Ronson, The Psychopath Test, ou seja, o teste do psicopata, uma investigação jornalística sobre o uso e o abuso do conceito de psicopatia na sociedade contemporânea. Martha Stout, The Sociopath Next Door, o sociopata door, né? Sociopata da porta ao lado, mostra como cerca de 4% da população humana pode ser sim diagnosticada como psicopata e como que isso afeta as instituições e as relações, né? A psicopatia corporativa e o neoliberalismo tóxico, por exemplo, a Naomi Klein, aqui tem The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, a doutrina do choque, a ascensão do capitalismo do desastre. É interessante que parece que se joga um pouco como aquela teoria lá do louco, se joga com os desastres, né? Acontece um desastre e muitos ganham com aquilo, ou até o provocam, ou até favorecem, ou até não tomam nenhuma medida e deixam ele acontecer, porque ali é a grande oportunidade de alguns se alavancar em detrimento de muitos. Como os governos e empresas se aproveitam de crises e de desastres para implementar políticas que seriam impopulares, mas lucrativas para certos grupos, ou seja, ausência total de empatia social. David Harvey, A Breve História do Neoliberalismo, é uma análise marxista, ele é marxista, mas independente de ser marxista, de como o neoliberalismo promove desigualdade e destruição social sob a aparência de racionalidade econômica. Christian Laval e Pierre Dardot, A Nova Razão do Mundo, um ensaio sobre a sociedade neoliberal, mostra como o neoliberalismo colonizou a subjetividade humana. É verdade. As pessoas, essa teoria do lucro, essa ideia do chegar lá, essa ideia de vencer, essa ideia do ter, do performar, é uma coisa que é muito dentro da teoria do vence o mais forte, o mais esperto, e isso está dentro da subjetividade humana. A subjetividade humana ela não está sendo conduzida para ser empático. Isso é uma coisa que está out, né? Só os outsiders que estão trabalhando com isso aí, sendo que alguns outsiders aparecem como outsiders e não são, eles estão dentro desses grupos, né? E então eles nos transformam em microempreendedores de nós próprios. A psicopatia na política e na geopolítica, a Hannah Arendt, que escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, Origens do Totalitarismo, ela denuncia a banalidade do mal. Nós já até fizemos um vídeo sobre isso, como o sistema pode transformar indivíduos medianos
sem pensar, sem verificar o que estão fazendo e o que decorre do que estão fazendo, em grandes agentes de destruição e às vezes em massa. O Noam Chomsky, que escreveu Who Rules the World, ou seja, quem regula o mundo, né? Quais são as regras do mundo, denuncia o cinismo das potências globais, o papel do Estado americano do norte como um Estado psicopático em escala planetária, pelas ações, por exemplo, né? Falou lá que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, invadiu o país, depois o denominado ditador, a gente sabe que ele cometeu lá os seus delitos e tudo, mas não foi por isso que ele foi apiado do poder. Ele ficou como um bode expiatório para dizer que estava sendo combatido o mal da humanidade ali e aproveitar e invadir o país, porque lá era uma grande reserva de petróleo e um ponto estratégico no Oriente. Slavoj Žižek, Violência, 6 reflexões laterais, analisa como a violência institucional é mascarada pela ordem, enquanto só a violência individual é criminalizada. É o caso, por exemplo, das prisões superlotadas das classes mais baixas nos Estados Unidos, no Brasil, principalmente negros, que estão na escala mais baixa, ou racismo institucionalizado, estrutural. O Achille Mbembe, Necropolítica, que fala da gestão da morte como instrumento do poder geopolítico, quais vidas merecem viver. Então os caras chegam na favela atirando lá, efeito colateral, foram agredidos, atiraram primeiro, então eles responderam. A gente não sabe até que ponto eles não estão ali eliminando pessoas, né? Nas relações humanas desumanizadas, a Eva Illouz, o amor no tempo do capitalismo, e Porque o Amor Dói, são 2 títulos, como o mercado transformou os afetos em mercadoria e relações em contratos emocionais. O Byung-Chul Han, que fala da sociedade do cansaço, a psicopolítica, o neoliberalismo e as novas formas de poder, denúncias de esgotamento emocional e da manipulação da subjetividade pelo sistema neoliberal, um dos autores mais lidos da atualidade, um dos grandes intérpretes da nossa atualidade. O Frank Berardi, o Bifo, que escreveu A Fábrica da Infelicidade e O Após o Futuro, reflete sobre o capitalismo, como que ele afetou e tem afetado a saúde mental coletiva e destruiu as perspectivas do futuro. Eu diria que, mais do que o capitalismo propriamente dito, como sistema, mas a forma como ele é feito dentro do liberalismo e posteriormente dentro do neoliberalismo, que é uma teoria mais agressiva. O Zygmunt Bauman, O Amor Líquido, Medo Líquido, Vida Líquida, que são 3 títulos dele, ele analisa a fragilidade das relações humanas sobre o capitalismo tardio, o que se tornou o liberalismo e o neoliberalismo. Alain Berlin, que escreveu o Otimismo Cruel, que eu já fiz inclusive uma resenha aqui, apoiada a resenha de outros autores, que dá para vocês verem lá, chama exatamente o Otimismo Cruel, como vivemos apegados a promessas de sucesso, felicidade no amor, aquilo que nos adoece por esse motivo, mas que não conseguimos abandonar. Quer dizer, nós somos viciados em boas notícias, em apegos, afetos, né? Coisas que nós não queremos largar e que são afetos destrutivos. Cornelius Castoriadis, nome difícil, Castoriadis, a instituição imaginária da sociedade, sobre como a sociedade constrói mitos psicopáticos como normais e que todo mundo segue. Antônio Negri e Michael Hart, O Império, sobre a nova forma de dominação global, né? o centro do império que domina o mundo, ou pelo menos aqui o mundo ocidental. O Mark Fisher escreveu O Realismo e Capitalismo, Não Há Alternativa, que é uma pergunta, sobre como o sistema nos convenceu de que não tem escapatória, você só vive ou dentro do capitalismo ou você não vive, não vê alternativa. E a alternativa do capitalismo, que seria um socialismo e provindoramente um comunismo, essencialmente não desapega-se de uma ideia que é o produtivismo. Eu já fiz vídeos sobre isso também, não vou falar aqui agora. O Eduardo Galeano, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, uma psicopatia histórica do colonialismo e do imperialismo, mostra como que foi drenadas as riquezas da América Latina em detrimento de seus povos, com morte por doença, por genocídio, escambau. Poucos autores contemporâneos pensaram tão profundamente a relação entre capitalismo, subjetividade e colapso da saúde mental coletiva quanto o Franco Bifo Berardi. O Bifo é um apelido, né? Então, nós vamos
falar aqui um pouquinho dos conceitos, dos argumentos, das propostas contidas nas suas obras. Ele tem aqui 5 obras, que eu não vou falar os nomes, senão nós vamos perder tempo. O diagnóstico de Berardi, a subjetividade devastada pelo capitalismo. O Berardi parte da constatação de que o neoliberalismo não é apenas um sistema econômico, ele é uma força que molda nossas emoções, linguagem, tempo e corpo. É o que eu disse, não se trata simplesmente do capitalismo, mas as formas de ação dentro dessa teoria, dentro desse sistema. Segundo ele, o capitalismo cognitivo, ou seja, baseado na informação, nas redes e na performance, produziu uma mutação antropológica. A gente chegou ao ser humano do século XXI que sofre de ansiedade crônica, de fadiga crônica, de desesperança, de colapso afetivo, com vários tipos de colapsos, com várias afetividades. A depressão, então, é o novo nome da condição trabalhadora. E é interessante que a depressão falam que é o mal do século, né? Essa transformação se dá por vetores principais, como aceleração do tempo. A cultura digital impôs um ritmo de trabalho e atenção impossível de sustentar. Você está sempre atento, sempre trabalhando, levando trabalho para casa, você está conectado o tempo todo em função de estar trabalhando e achando que você está fazendo o quê? Superando metas, o tal das metas, né? O corpo e o psiquismo humano não conseguem acompanhar a velocidade da informação. O cérebro precisa de um tempo de maturação. Ainda que nós desenvolvamos como espécie e consigamos acompanhar a escalada de tempo rápido, ainda que a gente tenha esse desenvolvimento, as nossas conexões para a formação de histórica e a formação do nosso ser, elas vão ser prejudicadas até que haja uma adaptação aí com mudança de espécie. Isso não vai acontecer. Antes disso é capaz da gente ficar doido, né? Então isso gera uma fadiga cognitiva crônica, uma ansiedade generalizada e um colapso psíquico. Tem gerado, né? Ainda que a pessoa não se permita se ver assim. A velocidade da infosfera, ou seja, da informação na esfera das informações, supera a velocidade do corpo de assimilar aquilo e trabalhar aquilo como história. Essa defasagem é o local onde nasce o sofrimento contemporâneo. A gente está sempre aflito. Você está de férias, você está aflito. Colonização da linguagem e da sensibilidade. A linguagem vira um instrumento de ordem e produção. Que você internalizou esse comando, então a língua funciona como start para você prosseguir e continuar ansioso. Não é mais uma relação de expressão. O desejo foi sequestrado pela publicidade. Você não tem desejos genuínos, você tem desejos inoculados em você pela publicidade, pela gestão de imagem e pela busca algorítmica, que fica te mapeando para saber aonde que pode despontar algo do reforço do seu desejo, o desejo que foi criado. Berardi diz que a linguagem deixou de ser poética e se tornou funcional, gerencial, técnica, o que empobrece a subjetividade e destrói a possibilidade de ser sensível. A linguagem deixou de ser o lugar do encontro e virou o lugar do comando. Fim da imaginação, nós não imaginamos mais futuro. Em Após o Futuro, que é o título, Berardi explora uma das ideias mais poderosas. Nós perdemos o futuro como horizonte simbólico. Eu sempre digo que eu não tenho saudades do passado, eu tenho saudades do futuro. Por que eu digo isso? Dentro de um contexto da idade. Quando você é mais velho, eu tenho 69 anos, né? Ano que vem eu faço 70 anos, e eu sou velho. Aí não estou caindo aos pedaços, você não é velho, você é idoso. Qualquer palavra aí tá valendo para dizer que o tempo passou. E que hoje eu estou no outro patamar da minha vida. Quantos anos eu tenho? Lembrando lá do Galileu, que perguntaram para ele quantos anos ele tinha, ele falou 9. Ele falou, não é possível, o senhor tem 80 e poucos, o senhor está com cara de 80 e poucos anos, como é que o senhor disse para mim que tem 9 anos? Ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9 anos. Ele falou assim, não, os anos que já se passaram eu não os tenho. O que eu possivelmente tenha são os daqui para frente. Quer dizer, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Foi o que ele respondeu. Então, isso aí pressupõe que o horizonte aproximou. Em outras palavras, quando eu penso em alguma modificação de alguma coisa que seria um futuro, o meu horizonte está muito próximo. Mesmo que eu tenha em perspectiva um futuro que vá ser melhor assim ou assado, eu provavelmente não estarei nele, já estarei partido. Então eu tenho saudade do futuro. Se você, no mundo atual,
Perdeu a perspectiva de futuro. Em qualquer idade que você tem idade, por exemplo, a sociedade foi pro brejo. Porque o que eu sinto agora não é catastrófico, faz parte da vida. A gente se preparou para isso a vida toda, para saber que o seu futuro ia ficando cada vez menor. Por isso que eu falei da saudade do futuro que eu tive, né? Das idades que eu ainda poderia ter. Não a idade que eu tenho, mas a idade que eu ainda posso ter, né? Sei lá quantos anos que eu tenho pela frente, não sei. Então, se você perdeu a perspectiva do futuro, você realmente perdeu um bom bocado de vida, né? Então, mas por que ele falou que perdeu a imaginação do futuro? Porque perdeu essa capacidade de fazer utopias, projetos ou esperanças coletivas. O que você vê tão catastrófico pelo mundo todo, a expectativa de que a catástrofe sempre esteja em voga, tira as relações possíveis de um futuro melhor. Então você perdeu o futuro. A juventude cresce no mundo sem expectativa de real melhora. Na minha juventude, por exemplo, na época da contracultura, na época das músicas, dos protestos, da mudança de costumes, da rebeldia e tal, a gente tinha noção de estar modificando o presente para chegar a um futuro melhor. Se essa expectativa não tem agora, perdeu-se a capacidade de se imaginar utopias, né? Você só tem desemprego, crise climática, colapso emocional, precariedade, depressão, guerras generalizadas, genocídios. Que mundo é esse que está acontecendo? É um mundo cada vez pior. Então você perdeu utopias, você perdeu o futuro. O futuro morreu. O que resta é a eternização de um presente cada vez mais intolerável. Sem contar que existem os intolerantes. A Fábrica da Infelicidade, que é um livro dele. Neste livro seminal, Berardi mostra que a chamada liberdade neoliberal, entre aspas, esconde uma nova forma de servidão psíquica. Nós somos livres, sim, para competir, para performar, para empreender e para sobreviver. Não somos livres para ser essencialmente o que somos. E ele atualiza Marx e Foucault, argumentando que o trabalho não termina mais no expediente, quando você bate o ponto para sair. Ele continua nas redes sociais, na ansiedade, na comparação constante, no culto à produtividade, na gerência lá do Zap da vida, do WhatsApp da vida. A fábrica então mudou de lugar. Ela agora está dentro da cabeça das pessoas. Sintomas da subjetividade quebrada. A gente perdeu a capacidade de pensar, de imaginar, então nós perdemos subjetividade. Aliás, a subjetividade ela é cultivada com o tempo que você tem para estar com pensamentos alheios, aleatórios, descansando, né? Do ócio. E você quebrou essa capacidade de supor, de imaginar. Berardi observa que a sociedade da performance cria sujeitos fragmentados. Os sintomas disso são evidentes: a epidemia de ansiedade e depressão, crescimento de suicídio entre jovens, mesmo entre crianças, incapacidade de manter vínculos afetivos duradouros, até porque existe uma gestão econômica do amor, ou até da amizade, dependência de ansiolíticos e antidepressivos, epidemias de burnout e colapsos nervosos no trabalho. Segundo ele, isso não é uma doença individual, isso é um efeito social sistêmico da organização do trabalho, do tempo e da informação. O trabalho ele saiu das fábricas, né? Ele saiu das agências, ele saiu dos escritórios, ele está internalizado, ele está na cabeça das pessoas. O colapso de Eros e o colapso da solidariedade. Como é que seria isso? Em Fenomenologia do Fim, o Berardi escreve que o capitalismo matou o Eros, o impulso vital. O Eros é impulso vital, o impulso para viver, o querer, o desejar, o desejo de criar, de se vincular, de tocar o outro. Você hoje em dia não tem tempo para o toque, e o toque às vezes é virtual, ou então ele não existe. O tempo acelerado, a mercantilização de tudo, romper a possibilidade da presença, da escuta, da atenção, do cuidado e do amor real. A aceleração troca e a abstração dos corpos aboliram o encontro. A aceleração da troca, desculpa, falei errado. A aceleração da troca, a abstração dos corpos aboliram
aquilo que seria o encontro real entre dois seres. O que é subjetivo e que ao mesmo tempo é tangível. E não está acontecendo. Isso tem efeitos devastadores para a vida erótica, para a vida afetiva e para a vida comunitária. Nós vivemos a solidão compartilhada nas redes, onde muitos conectados são solitários conectados, com milhares de conexões, mas nenhum encontro verdadeiro, nenhum encontro real. Você está conversando, você está se iludindo de que tem um amigo virtual. É como se você imaginasse um amigo e ficasse conversando com ele. Respirar e a busca de outra linguagem. Nos textos mais recentes, Respirar e Herdando o Imaginável, o Inimaginável, Franco Berardi abandona o tom apenas de diagnóstico e faz a proposta, da busca por uma nova poética de existência. Resgatar a linguagem poética como forma de cura da subjetividade, ou seja, para que você possa ter imaginação. A poesia é um antídoto contra a linguagem produtiva, já dizia Byung-Chul Han, concordando com Berardi, de que a arte seria a única capacidade de revolucionar o pensamento rápido de hoje em dia, paralisá-lo, fazer as pessoas se deter por impacto. O Byung-Chul Han também diz isso, porque a nossa sociedade tem pressa. Se você não parar para pensar, você não constrói nada, você não vai ter subjetividade. Então a poesia, a arte de uma maneira geral, seriam antídotos para que você crie linguagens em que você possa viajar e não a linguagem produtiva da internet. Porque essa linguagem ela não serve para nada. E por isso se nós largarmos essa linguagem e perseguirmos a subjetividade, a gente nos reconecta ao sensível. E a sensibilidade seria o que eu vou chamar aqui de alma. Precisamos aprender a desacelerar, a respirar, a recuperar a dimensão do corpo e do tempo lento. Porque o tempo lento é o tempo da maturação dos nossos seres e é onde a alma se espalha. Ok? Então a arte, ele diz, a linguagem poética, a arte de uma maneira geral, a poesia, é o antídoto contra a linguagem produtiva, rápida, que só serve para nos conectar insensivelmente. O tempo lento é o tempo da sensibilidade. A poesia pode salvar o mundo, porque ela é o último lugar onde o desejo ainda pode falar, que é onde você viaja. Quando você perde a capacidade de filosofar, né? O Byung-Chul Han diz que a filosofia não salva o mundo porque ele é argumentativo. E a arte não, a arte ela pode te impactar e levar ao sensível. O sensível é onde você liga os botões das percepções e cria a subjetividade e a poética, né? Então a poesia pode salvar o mundo porque ela é o último lugar onde o desejo ainda pode falar. O que Berardi propõe? Bom, ele analisa a situação como muito grave, né? Então ele propõe, ele não é um niilista, né? Ele não pensa que nós vamos cair num vazio. Ele sugere saídas, desaceleração social e tecnológica, renda básica universal como forma de libertar o tempo do trabalho destrutivo, chamado de produtivo, mas que destrói, desmercantilização da vida, ou seja, da saúde, da educação, da moradia e do tempo, porque saúde, educação, moradia e tempo são direitos. Quando nós nascemos nesse mundo em qualquer época, nós temos formas de nos tratar ambientalmente. Nós temos formas de nos educar ambientalmente. Nós temos uma moradia, que é o próprio lugar onde nós estamos. E nós temos o tempo. Nos tomaram tudo isso. Você só tem saúde se você comprar, educação se você comprar, moradia se você comprar e tempo se você não tiver atabalhoado de trabalhos tentando sobreviver para adquirir os outros três. Reconexão com a arte, ou seja, a natureza e o cuidado. A construção de redes de solidariedade, fora da lógica mercadológica, né? Ele acredita que o colapso do capitalismo cognitivo pode abrir espaço para um novo tipo de subjetividade. Isso se a gente não for destruído antes. Uma subjetividade que seja menos produtiva, mais sensível e menos relacional. E ele tem várias sugestões de leitura aqui dele. Agora nós vamos falar um pouco da obra do Cornelius Castoriadis.
Um cara que nasceu em 1922, morreu em 1997. Ele parece que foi o precursor dessa tropa toda que está pensando aí. Um pensador essencial para compreender como a sociedade se constrói em mitos, instituições imaginários e naturalizam a dominação, a desigualdade e o autoritarismo. E como foi bem colocado aqui durante o nosso insight aqui, até os comportamentos psicopáticos como normais, ou seja, ele percebeu isso aí. A obra mais influente dele é a Instituição Imaginária da Sociedade, de 1975. É uma obra densa, original e interdisciplinar, porque ela une filosofia, psicanálise, psicologia, sociologia e história. Temos um panorama estruturado aqui do Castoriadis, ou nomezinho danado, com foco na ideia de que as sociedades criam mitos coletivos que moldam a realidade social como se fossem naturais, mesmo quando desumanos, irracionais e destrutivos. São mitos que, mesmo desumanos, irracionais e destrutivos, nós cremos neles, nos baseamos neles porque a gente não chega ao tempo de pensá-los. Ele é um grego naturalizado francês, filósofo, psicanalista, economista, militante político, fundador do grupo Socialismo ou Barbárie, crítico radical da União Soviética, mas também do capitalismo ocidental. Ele é criador de um dos conceitos mais poderosos da filosofia social contemporânea, que é o imaginário social instituidor. A obra-chave dele, Instituição Imaginária de uma Sociedade. Tese central: toda a sociedade é uma criação imaginária. Eu acho super interessante isso que nós vamos ver agora. Toda a sociedade é uma criação imaginária. Nós criamos as nossas relações, as nossas formas, as nossas culturas. Nada do que chamamos de realidade social é natural, é literalmente natural. Tudo isto é instituído por meio de construções simbólicas coletivas baseadas na afetividade, nas formas e nos modos de ser. E nisso influi até o clima, né? Até a estrutura psíquica das pessoas. Conceito-chave: imaginário social instituidor. Quem que é o imaginário? O imaginário não é a fantasia ou ilusão, algo não palpável, algo que não possa ser colocado em prática. Que a imaginação, ela vem antes de um projeto. O projeto é a concepção de parâmetros para você realizar aquilo que está na sua imaginação, e da confecção do projeto vem a realidade, né? Então o imaginário não é a fantasia ou ilusão, mas é a força criadora que dá forma ao mundo social, assim como as construções. As sociedades as sociedades se auto-instituem ao criar mitos, crenças, normas e valores que fundamentam a organização coletiva. Se você fizer isso tudo de maneira errada, sai tudo errado. Porque nós temos essa capacidade de instituir isso, nós auto-instituímos essas coisas. O Social Histórico é uma obra de criação imaginária incessante que institui formas de significações e práticas. Exemplos: a ideia de que o mercado é natural e autorregulado. Isso é uma grande mentira, não existe um mercado natural. Alguém criou o mercado quer a maior liberdade possível e diz para você que lá na frente as coisas vão se autorregulando com a maneira de um caminhão que caminha com areias e pedras e elas vão acamando ali, preenchendo os buracos e a coisa fica horizontalizada. Não é assim que funciona a sociedade humana, né? O mercado não é autorregulador, coisíssima nenhuma, porque no mercado tem agentes intencionais que regulam ele para o lado que bem entende, principalmente do poder econômico. Não existe esse negócio de que mercado é autorregulado. Necessidade e demanda. Demanda e a satisfação da demanda. Não necessariamente. Você pode criar demanda, você pode iludir as pessoas, você pode vender produto barato, você pode vender um produto que vai ser... Que você vai retirá-lo do mercado para se tornar escasso, para você vender mais caro. Você pode, por um poder econômico, você pode programar o obsoletismo daquele produto, criar a escassez daquele produto e fazer o camarada gastar 2 vezes muito mais num produto que poderia servir mais tempo para ele. Quer dizer, então o mercado não está regulando nada, quem está regulando é o poder econômico. Mas é uma crença nossa, ou tem sido espargida assim. Hierarquia entre gêneros, raças e classes como dados, né? Existe uma hierarquia de gênero. Por quê? O homem melhor que a mulher, o homossexual, o LGBT, o degenerado, essa raça é melhor do que aquela, a raça branca melhor que a raça negra.
classes, né? Eu sou da classe A, classe B, classe C periférico, é menos direita, é gente burra, gente desnecessária, é gente que você não precisa se preocupar com eles, são animais. Tem essas ideias, né? Quer dizer, isso aí são dados classificados sem olhar da humanidade. Por que você chama uma pessoa de gênero diferente do masculino como algo inferior? Por que uma raça é inferior quando ela não é? Ela é colocada numa posição inferior. Por que uma classe é colocada numa posição inferior e diz que são pessoas que são irrelevantes? Como é que é isso? A meritocracia como justiça, quando o ponto de partida é diferente, não existe mérito na conquista de ninguém. A dívida como moralidade, ou seja, você tem que pagar uma dívida. Que dívida? Como que ela foi feita? Como eu estava vendo o caso da Espanha lá, que os camaradas começaram a pagar os juros das moradias deles, perderam as casas na hora da crise do subprime, continuaram a dever o principal do valor da dívida, perderam o imóvel, continuaram a ter na dívida. Esse imóvel foi para fundos financeiros que começaram a explorar aquilo ali como Airbnb. Quer dizer, aqueles que deram prejuízo a eles foram os mesmos que lucraram depois. Mas você tem que pagar a dívida. Poxa, que dívida? Como é que ela foi construída? A propriedade como direito sagrado, ou seja, eu posso chegar aqui, comprar a cidade toda, botar todo mundo para fora, porque eu tive poder econômico para comprar, e isso é sagrado. Nenhum estado pode dizer para mim que eu estou enganado. Eu posso construir uma fábrica, comprar todas as outras fábricas que sejam minhas concorrentes, mecanizar tudo, mandar uma opção de pessoas embora. O Estado não pode interferir porque a propriedade privada é direito sagrado. Não, isso é uma discussão política. Se você está prejudicando milhões de pessoas, por que você... mas isso é comunismo? Isso não é comunismo, isso chama-se ética. É outro papo, Esses não são fatos naturais, eles são criações que se tornaram estruturantes da nossa sociedade. Nós somos hipnotizados para acreditar nessas bobagens. Instituição e autonomia. A instituição em Castoriadis, o nome danado, não é apenas um governo ou uma escola, é todo o conjunto simbólico que organiza a vida social. Sim, todas as relações sociais, as instituições, os governos, as escolas, as religiões estão ali como instituições, um conjunto simbólico que organiza a vida social, que estabelece parâmetros. Mesmo que você possa discutir que eles são subjetivos, eles têm a objetividade concreta, como se fosse chumbo, todo mundo aceita. Exemplo: tempo, relógio, calendário, linguagem, sexualidade, economia, religião, política, tudo é instituído. Tudo é instituído. A forma da sexualidade, a forma da linguagem, a forma da economia, a forma da própria religião, seus dogmas, a política, Mas há modos de se instituir. Heteronomia, quando o imaginário se impõe como verdade externa, dogmática, sagrada. A maioria das sociedades históricas opera assim. É verdade. Tem jeito de instituir. Instituíram isso. Autonomia, quando a sociedade reconhece que é ela mesma que cria suas leis e instituições e, portanto, pode modificá-las conscientemente, inclusive leis econômicas e tratados políticos. Portanto, isso pode ser instituído. A heteronomia e a autonomia. A autonomia é a capacidade de uma coletividade reconhecer-se como criadora de suas próprias normas. Uma sociedade. Não as instituições que foram impostas e que instituíram dogmas. Como se criam os mitos psicopáticos? Castoriadis não usa o termo psicopatia, mas os seus conceitos ajudam a compreender como sociedades inteiras podem normalizar a crueldade, o autoritarismo, a exploração e a indiferença. Como que isso acontece? Naturaliza-se uma ideologia. A sociedade cria um mito. Exemplo: quem fracassa é porque não se esforçou. Isso é um mito. Esse mito é reiterado pela mídia, pela escola, pela cultura, pela religião. Aos poucos, ele se torna uma realidade objetiva e não mais subjetiva. Ele partiu da subjetividade, criou uma intersubjetividade de crença, virou uma realidade objetiva, mesmo sendo algo desumano. Desligamento e reflexão. Quando o imaginário é forte demais, não se pensa mais sobre ele. Apenas se obedece àquela lei, àquela forma. Assim, as formas de violência estrutural viram rotina, como desemprego, como pobreza, como a indiferença, a dor alheia. Repressão da criação.
A sociedade heterônoma, ou seja, aquela que não é autônoma, impede a crítica, a imaginação e a mudança. A patologia social se perpetua como ordem e quem critica essa ordem é visto como inimigo da ordem, como vagabundo, como perigoso, como idealista de merda, por aí. Exemplos atuais de mitos psicopáticos institucionalizados é a ideia de que o sucesso individual é mérito e o fracasso é culpa. Aí todo mundo está pensando assim, infelizmente. A criminalização da pobreza. O camarada é pobre porque ele é porco, porque ele é burro, porque ele é estúpido, porque ele não quis estudar. Não é porque ele não teve oportunidade, né? E dos movimentos sociais, a criminalização dos movimentos sociais quando eles ousam dizer a que vieram. Crença de que devastar a natureza é progresso, que nós estamos dominando o meio ambiente, nós somos poderosos, né? O mundo foi feito para o ser humano, né? A militarização como solução para a segurança pública, né? Quer dizer, não se olha a miséria como algo decorrente de uma estrutura social inadequada, e sim aqueles que emergem ali, que partem para o crime ou que são desviantes por algum motivo da norma, são reprimidos através da segurança pública. E reclama-se que mais segurança pública. A noção de que o mercado se autorregula, mesmo diante das tragédias sociais, nós já falamos disso. Castoriadis e a crítica ao capitalismo. Bom, Castoriadis critica o capitalismo liberal como o socialismo burocrático. Ele critica os dois. No capitalismo, ele vê uma dominação baseada no crescimento infinito, no consumo compulsivo e na colonização da subjetividade. Ele não fala que não, mas o socialismo ele partiria do mesmo crescimento infinito, só que ele pensaria numa distribuição. Eu acho que aí existe um problema também, mas ele não falou, eu não vou comentar. Denuncia o tecnicismo, a submissão à produtividade e a destruição do tempo livre, da cultura e da reflexão. O capitalismo criou uma sociedade sem fim, que avança sem saber para onde, destruindo o sentido da existência humana. É sempre o ter, nunca o ser. Papel da autonomia: criar novos imaginários, reconhecer como normas as instituições são as nossas criações históricas, recuperar a capacidade de imaginar, propor instituir novas formas de viver, praticar uma democracia radical, ou seja, participativa, onde as pessoas venham efetivamente decidir coletivamente como viver. Autonomia e não heteronomia. Ela não é só política, ela é subjetiva e cultural. Nós precisamos de resgatar a subjetividade, reencantar a linguagem, o tempo, o corpo e o trabalho, criar novas formas de convivência, solidariedade, economia, educação e erotismo. Obras principais de Castoriadis, não vou falar porque é grande, tá? Conexão de Berardi com Byung-Chul Han. Quando o Berardi fala da necessidade de novos imaginários, da ruptura com a lógica produtiva, o Byung-Chul Han denunciar a violência do desempenho, da transparência da depressão contemporânea, vai pela mesma linha. David Graeber, com a sua crítica à burocracia e os mitos econômicos, também está na mesma linha de Chul Han e de Berardi. Eduardo Gudinas e Arturo Escobar, em suas propostas de bem viver e de pluriverso, ou seja, o universo de mais pessoas se manifestando, contra o imaginário capitalista colonial, ou seja, as pessoas outras que não estão manifestando, que não são da minha etnia, da minha raça, da minha classe social, não tem direito a verso, ou seja, a verbo, não tem capacidade. Isso é colonialismo. Por que Castoriadis importa hoje? Porque ele nos dá ferramentas para entender nada do que vivemos socialmente é imutável, a crueldade institucionalizada pode ser desfeita, o futuro pode ser reinventado se ousarmos imaginar. A instituição imaginária da sociedade não é erro, é uma condição de liberdade. Mas só será liberdade se nós reconhecermos que somos os seus autores. Muito bem. Bom, nós estamos com 1h13 e o texto ainda tem algumas páginas. Eu vou avançar um pouquinho mais e se você se desesperar, me perdoa. David Graeber e os mitos econômicos que organizam o mundo. Graeber foi um antropólogo, ativista, pensador radical, autor de obras que demonstram com clareza e humor as ilusões fundadoras do capitalismo moderno. Ele mostra que nossa economia não é natural nem racional, é baseada em mitos profundamente enraizados e muitas vezes destrutivos. Seu trabalho se conecta diretamente à ideia de imaginário social instituído. É uma ideia que ombreia lá com Castoriadis,
pois revela como certos mitos econômicos se tornaram senso comum. Ele também fala assim, mesmo sendo falsos, contraditórios ou historicamente inconsistentes. Os principais mitos criticados por Graeber: a dívida é sagrada. O Castor de Hades falou disso também. A ideia de que pagar dívidas é uma obrigação moral acima de qualquer outra é talvez o mais poderoso mito da civilização atual, porque você tem que discutir como que essa dívida foi construída, se ela não te foi outorgada. Graeber mostra que a dívida sempre foi uma forma de dominação, quase de uma escravização. Desde a Mesopotâmia antiga, reis periodicamente perdoavam dívidas para evitar colapso social, o contrário do que se faz hoje, porque as dívidas eram sempre produzidas. Ela revela a ideia de que o mercado surgiu da troca direta, ou seja, de escambo. Isso é falso. Os primeiros registros são de dívidas sociais, não de trocas comerciais, né? Dívidas de sociedade, de pessoas por conta de pessoas. A moral da dívida foi usada por impérios, por bancos, por elites para escravidar, controlar e punir os pobres. Crítica direta à psicopatia institucional. A escravidão por dívida é um crime repetido ao longo da história humana, às vezes direta, como foi no passado, disfarçado de responsabilidade individual. Quer dizer, você é responsável pela sua conduta, você está endividado porque você se escravizou, porque você é tolo, você é perdulário, você se perdeu. Então, você é culpado da sua escravidão à dívida. O trabalho define nosso valor. Ele escreveu um livro chamado Bullshit Jobs, que são trabalhos de merda. É uma teoria. Ele questiona a crença moderna de que o trabalho é sagrado, essencial, estruturante do ser humano. O trabalho, ele parece sempre referendo ao seu trabalho em prol de alguma coisa, e essa coisa não é sua. Especialmente quando grande parte do trabalho moderno são inúteis, são vazios e são destrutivos, só para te aprisionar e te dar controle. Os bullshit jobs, né, são os empregos de merda, né, cuja própria existência é inútil, mas que são bem pagos, exigem presença formal, por exemplo, intermediadores, corporativos, burocratas sem função real, que estão ali só para estarem a serviço, a comando. O paradoxo: quanto mais socialmente necessário é o trabalho, ou seja, limpeza, cuidado, saúde, aquelas coisas que ninguém quer fazer, menos ele é valorizado. É engraçado. É como se estivéssemos punindo pessoas por fazer o que realmente é útil e premiando as que fingem trabalhar. Graeber demonstra o mito da meritocracia laboral, denunciando a ética psicopática da produtividade sem sentido humano. Você está produzindo para quê? Para vender para quê? E vai exaurindo. O capitalismo é inevitável, é outra crença. Ele escreve aqui a Utopia of Rules. Nesse livro, Graeber mostra que o capitalismo não é um produto natural da evolução social, absolutamente. Ele foi criado. Nem é o sistema mais eficiente. Obviamente que para todos não. É eficiente para meia dúzia, que acreditam nele e forjam nele o tempo todo. Pelo contrário, ele depende da violência burocrática, ele depende da extração colonial, ele depende das guerras, dos monopólios, mentiras institucionais mascaradas de neutralidade econômica, conforme as mídias trabalham. O mito da eficiência do mercado é frequentemente sustentado por subsídios estatais e coerção legal. Quando o banco quebra, é o Estado que vai lá salvá-lo. O Estado que deverá ser mínimo para todos. A burocracia é o meio pelo qual a imaginação é sufocada. A economia é uma ciência neutra. É outra inverdade que ele diz que caminha por aí. Graeber ironiza os economistas ortodoxos que fingem objetividade científica, mas operam com modelos matemáticos que ignoram a complexidade da vida social. A economia é uma crença. Ela não é, sequer talvez não seja nenhuma ciência, mas se ela for uma ciência criada pelos humanos, ela não é neutra. A economia se tornou quase que uma teologia, baseada na fé em leis invisíveis, com seus próprios dogmas e que aponta hereges. Por que Graeber importa hoje? Ou seja, saber o que ele escreveu. Ele oferece ao mundo contemporâneo uma antropologia libertária que revela que outras formas de viver são possíveis, inclusive já existem. Um pensamento profundamente antipsicopático porque rejeita a lógica da crueldade econômica como inevitável. Caiu, desmaiou, morreu de fome, de sede, ou perdeu o trabalho, ou adoeceu, é coisa da vida, não é coisa que ao resto da sociedade poderia se antecipar
ajudar e compor. Um chamado à imaginação política radical, ou seja, reinventar a dívida. Existe dívida mesmo? Reinventar o trabalho, reinventar o valor, discutir o que é valor, o que é riqueza e estabelecer um futuro plausível. Nós passamos muito pouco tempo aqui para poder ficar sem futuro, em pleno presente. Bom, vamos encerrar com a frase dele. A tarefa dos revolucionários não é construir um novo mundo, é tornar possível imaginar que um novo mundo é possível neste mesmo mundo que vivemos. Gente, ficou imenso, né? Você deve estar até com sono e raiva. Mas muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante.